Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre possam alcançar nesse momento os nossos corações, nos fortalecendo para o nosso dia a dia, para a nossa vontade de crescermos diante de Deus. Que todos nós possamos nesse momento ouvir a divina voz do nosso Mestre, nos convidando para continuarmos no trabalho e sermos gratos sempre. Quero agradecer também ao Cial por mais uma oportunidade que nos é concedida. E gostaríamos de conversar um pouco hoje com vocês sobre a fé. O que seria essa fé que os pobres humanos talvez ainda não a conheçam como Jesus a ensinou? Muitos acham que a fé é acreditar. Tá, tudo bem, mas é o primeiro passo. Talvez o levantar do pé para o passo. Porque acreditar é algo assim, muito simbólico nesse caso. Porque a fé é cósmica, é uma expansão do amor de Deus por todos nós. Então a fé ela seria algo mais palpável, assim, mais firme. Essa palpável que eu digo no sentido assim de mais robusta, como Allan Kardec nos fala. Allan Kardec nos ensina que a fé ela é algo mais poderoso. A fé é algo assim que nos fortalece. Chico Xavier até ele nos fala que a fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Aqueles momentos que nós nos sentimos sem chão. Mas nós podemos continuar caminhando, porque Deus está do nosso lado. Sempre. Deus coloca todas as condições para que nós possamos assim continuar a nossa caminhada evolutiva. Porque a nossa missão é primeiro com a gente mesmo. Nós temos essa primeira missão de nos evoluir. Então, eu vou ler aqui no livro dos Evangelhos. Nós vamos ler assim, um texto de Jesus que foi anotado pelos evangelistas Mateus, no capítulo 8, versículos 5 a 13. E pelo evangelista Lucas, no capítulo 7, versículo 2 a 10. A cura do servo de um centurião. O que seria centurião? Talvez nem todos nós sabemos. Mas o centurião, na organização militar romana daquela época, era um chefe que comandava 100 homens. Então esse comandante, ele tinha um pelotão de 100 homens que ele comandava. Aí vamos ler então o texto, né? Anotado por Mateus e Lucas. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou até ele o pedido de um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns dos anciãos dentre os judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Quer dizer, por esse começo nós podemos perceber que ele era um homem bom, tinha um coração bom, e tinha um servo a quem muito estimava, quer dizer, ele valorizava o seu servo. Senhor, mandava-lhe dizer, o meu servo está de cama em minha casa, atacado de uma
paralisia e sofrendo dores atrozes. Quer dizer, ele pediu que os anciãos fossem até Jesus e lhe dessem o seu recado. Ele não sentiu-se, ele sentiu que ele não era digno de estar diante de Jesus. Humildade. E esse, chegando a Jesus, rogava-lhe insistentemente. Ele é digno de que ele conceda isso, porque ele ama nosso povo e até edificou a sinagoga para nós. Olha, a pessoa já testemunhou a favor do centurião. Ele é digno, porque ele ama o nosso povo, até edificou uma igreja, uma sinagoga, para nós. Jesus lhe disse, ele sentiu que ele realmente era uma pessoa boa, ele disse, eu irei curá-lo. Foi Jesus com eles, estava já pouco distante da casa, já estava chegando, quando o centurião enviou-lhe alguns amigos para dizer-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir a teu encontro. Diz, porém, uma palavra, e meu criado ficará são. Porque eu também estou sob uma autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faz isso, e ele o faz. Então, meus irmãos, ele viu que Jesus estava chegando, ele, vai lá, meu amigo, fala para ele, porque ele sabia que Jesus também trabalhava o tempo inteiro, ele estava sempre, podia servir outro, curar outro, ensinar. E bastava que ele dissesse, fique curado, e o servo seria curado. Porque ele sabia que uma legião de espíritos acompanhava e acompanha Jesus. Porque eles estão ligados diretamente nessa comunhão de espíritos. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o acompanhava, disse, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Digo-vos, portanto, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choros e ranger de dentes. E Jesus quis dizer o quê com isso aqui? Que muitos de nós estamos dentro da casa espírita, dentro de um templo, mas não entraremos no reino do céu porque o nosso sentimento ainda não é propício, não é puro. Porque o que vale para Deus é a nossa intenção. O pouco com Deus é muito, não é assim que se diz? Disse então Jesus ao centurião, vai, como cresces, assim seja, como cresces, assim seja feito. Quer dizer, ele sentiu aquela energia boa, aquela condição da fé. Naquela mesma hora, o servo ficou curado e, ao regressarem à casa, os que haviam sido enviados pelo centurião encontraram o servo em perfeita ordem. Quer dizer, a boa vontade do centurião, a fé não é uma fé morta, a fé sem obras é uma fé morta, mas ele era uma pessoa que fazia o bem para as pessoas, ele tinha essa fé. Basta que o Senhor diga e ele estará curando. Será hoje? Será que nós entendemos a fé dessa maneira? Então, ele entendeu que Jesus tinha essa condição, que a legião de espíritos bondosos acompanhavam Jesus sempre. Então ele falou
dos espíritos que acompanhavam Jesus. Como ele tinha espíritos que o comandavam, que ele comandava, ele tinha pessoas, Jesus tinha os espíritos que comandavam. Ele sabia que bastava que Jesus falasse e teria espíritos para acompanhá-lo. O Espírito de Verdade escreveu no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse prefácio nos dá uma visão da maneira como ele teve visão, como o centurião entendeu Jesus. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E Jesus já está junto conosco já há tantos milhões de anos, sei lá, bilhões, mas ele não está sozinho. Ele está junto com Deus, que é nosso Pai Criador, que ele passa todos os comandos das suas vontades. Aí, mas tem os espíritos superiores que também estão sobre o planeta Terra, sobre o cosmos, podemos dizer assim. E cada planeta tem o seu governador espiritual. O nosso é Jesus. Então ele tem os seus espíritos que vêm trazer para nós tudo que nós precisamos. A necessidade dele vir aqui é em pensamento. Claro que ele tem essa força de vir em pensamento. Mas ele tem os seus espíritos, essa égide amiga, protetora e bondosa que vem até nós. Sim, podemos ter certeza, podemos ter confiança. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Muitos de nós achamos que nós estamos já esperando Jesus chegar para nos levar para o paraíso. Mas, leia de engano, nós acharmos que Deus vai chegar e vai salvar todos nós. Chegará o momento em que tudo será restabelecido no seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Quando nós somos ainda orgulhosos, nós ainda estamos na escuridão, Jesus não vai nos iluminar. Nós é que temos que nos preparar, fortalecer o nosso íntimo. As grandes vozes do céu ressoam como o som de uma trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vibrem uma extremidade a outra do universo. Essa música, essa lira, tudo isso que é o amor, a música mais sagrada que existe. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizeis do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esse entrar no reino dos céus é algo que às vezes deixa dúvida para muitas religiões, às vezes não têm um entendimento como o Espiritismo trouxe para nós, mas é o momento em que eles estão nesse entendimento. Nós entendermos a condição do espírito imortal, que busca essa evolução para caminharmos sempre no caminho para encontrarmos Jesus. Um dia iremos encontrar Jesus. Um dia seremos espíritos puros que fazem o bem sem olhar a quem, sem esperar retribuição,
que perdoam sem guardar mágoa. Um dia nós estaremos juntos com Jesus. E será que nós seremos espíritos puros um dia? Sim, com certeza. Mas depende primeiro de nós. Então vamos pensar assim. Serei eu hoje melhor que ontem? Que ser humano sou hoje? Sou capaz de amar e perdoar? Isso vai depender de nós. Mas a nossa evolução está programada para todos nós. Então nós precisamos começar a trabalhar em nós. E depende só de nós. Não depende de Jesus. Jesus já trouxe tudo que nós precisávamos para trabalharmos em nós. Jesus já trouxe os ensinamentos que nós precisávamos. Não vamos esperar que Jesus continue, venha à Terra para nos auxiliar. Não vamos esperar. Porque Jesus já fez já cumpriu sua missão com nós. Mas onde Ele está nos fortalecendo. Ele está nos amparando. Jesus está esperando que nós cheguemos até Ele. E o seu Evangelho é tudo que nós precisamos para o nosso aprendizado. E o seu Evangelho é o caminho que vai nos levar até Ele. E não adianta nós queremos sermos melhores do que ninguém. Não adianta nós queremos ser melhores. Porque tudo que nós precisamos está dentro de nós para aprendermos, para caminharmos junto com aqueles que nós estamos apegando. Então, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, tem um texto magnífico. O Espírito Protetor nos trouxe um texto de Paris, 1863. É um texto que eu queria que vocês futuramente dessem uma lida nele assim, demorada, fazendo reflexão. A fé divina e a fé humana. E no item 12 do capítulo 19, fora da caridade não há. A fé transporta montanhas, desculpem. A fé é o sentimento inato no homem, quer dizer, a fé é um sentimento que nós já possuímos em sementes de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Então essa fé é o germe que Deus colocou em nós. As leis divinas estão gravadas na nossa consciência, como nos diz o Espírito, no livro dos Espíritos. Então, a fé, ela foi então colocada como germe. Mas nós, com nossa vontade ativa, devemos fazê-la eclodir, prosperar, frutificar. Desculpa. Porque esse sentimento a fé é um sentimento. E a fé é o caminho que nos conduzirá até tudo que nós precisamos. Então, que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Quer dizer, nós que devemos fazê-la frutificar. A fé sem obras, ela é morta. Essas obras nós devemos fazer dentro de nós primeiro.
porque é sempre de dentro para fora. Até o presente, a fé não foi compreendida. O Espírito já está reclamando aqui, já está esclarecendo, né? Reclamando no bom sentido, né? Que até o momento a fé não foi compreendida, senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Jesus não veio trazer nenhuma religião para nós. Jesus não veio destruir a lei, como ele mesmo disse, veio fazer cumprir essa lei. A lei de Deus, não a lei civil que Moisés trouxe para nos fortalecer, sim, a disciplina. Ele veio trazer a lei de Deus também, e Jesus veio fortalecer essa lei. Jesus não veio trazer uma nova religião. Jesus veio trazer, aliás, a religião cósmica do amor. É essa religião que nós devemos procurar. E como ele mesmo diz aqui, até hoje a fé não foi compreendida. Sob que aspecto nós compreendemos a fé? Só sobre a fé religiosa? Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o que poderia o homem quando tem fé. Quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber o seu cumprimento. Então a fé não basta acreditar, deve ter a certeza que vai receber o seu cumprimento. Nem sempre é o que nós queremos. Aí vai do nosso merecimento. Será que nós temos condições de receber o que nós estamos querendo? Temos condições? Será? Estamos prontos? Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Quer dizer, a exemplo de Jesus, também fizeram milagres. Tem uma passagem de Pedro, que ele vai subir, Simão Pedro vai subindo assim as escadas do templo, e alguém lhe pede uma cura. Me pede uma ajuda, uma esmola. Ele disse, eu não tenho nada para lhe oferecer, mas em nome de Jesus Cristo você estará curado. E ele ficou curado. Ora, que eram esses milagres, não efeitos naturais, que eram desconhecidos dos homens de então? Será que era só dos homens de então? Da época? Ou será que hoje nós ainda desconhecemos sobre os efeitos da fé? Nós ainda achamos que são milagres? Mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. Então os passos fluídicos, as águas fluidificadas, né? Tudo isso nos ajudam. Nosso equilíbrio. A fé humana ou divina, segundo o homem aplique as suas faculdades e as necessidades terrenas ou suas aspirações celestes e futuras, o homem de gênio que persegue a realização de alguma empresa triunfa se tem fé, porque sente-se em si que pode e deve alcançar, e a certeza lhe dá uma força imensa. Mas essa força imensa, essa certeza que nós temos, ela deve vir acompanhada de outros atributos, como o amor, a humildade, aquela certeza que nós temos que vamos triunfar, mas essa empatia com as outras pessoas que estão trabalhando para nós, são coisas pequenas que vão abrilhantando mais ainda essa força poderosa que é a fé. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações. E com tudo isso, essa certeza que ele tem, ele vai levar tudo para o bem. Nós temos exemplos de grandes pessoas que trabalharam. Vamos lembrar de Francisco Xavier sempre. Ele trouxe tantas coisas para nós. Ele fez abrilhantar tantas virtudes boas dentro de si. Fez eclodir muita coisa dentro dele.
prosperou, que seu espírito se iluminou. Porque quando nós pensamos em incêndio, por exemplo, incêndio avassalador que destrói uma floresta, é triste, né? Mas quando nós pensamos que ele não começa avassalador, destruidor, ele começa de uma fagulha. Então a fé, ela pode começar de uma faísca e ir crescendo, crescendo. O incêndio, quando começa naquela faísca, nós temos que tentar apagar aquele fogo. Os bombeiros fazem isso, né? O pessoal da Defesa Civil. Mas em nós, quando essa fé começa a ter aquela faísquinha, nós temos que fazê-la crescer mais, eclodir. E trabalhar em nós sempre as boas ações. Aure em sua fé, na certeza de que a felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres da caridade, de devotamento e de abnegação. Olha, milagres de caridade, devotamento e abnegação. Nós vamos nos esforçar mais para trabalharmos. E aí, enfim, com a fé não existem mais tendências que não possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Para nós resolver na nossa vida, nós estamos estudando, trabalhando, nós temos fé que tudo vai dar certo. E dá. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, serão capazes de realizar o que até o momento presente chamamos de prodígios, que não é senão o desenvolvimento das faculdades humanas, das faculdades que Jesus colocou em nós, nos fez eclodir, para que nós possamos fazê-las eclodir. A fé humana é a fé divina. A fé é um precioso instrumento evolutivo que nos cabe fazer bom uso a fim de cumprirmos nossa missão perante Deus. Esse é um texto do estudos do livro roteiro sistematizado para estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quer dizer, é uma força que nós vamos colocar para a nossa evolução. É uma ferramenta que nós temos. A fé é uma ferramenta que nos fará brilhar a nossa luz em todos os momentos da nossa vida. Quando nós pensamos na mulher que se curou do fluxo de sangue, ela queria encontrar Jesus e tocar na borda da sua roupa. O que ela pensou no momento? Eu vou tocar Jesus para ver a textura da sua veste. Eu vou ver um defeitinho que talvez tenha ali. Não. Se eu tocar a veste de Jesus, eu serei curada. Essa é a certeza. Quando nós estamos em um relacionamento com Jesus, com Deus, então nós temos que ter... não é acreditar, mas temos confiança através da oração, por exemplo. É um sentimento que vai nos fazer crescer. A fé se traduz pela confiança que se tem em Deus e em si próprio. Não adianta nós termos fé em Deus ou não temos fé em nós se não buscamos aquelas coisas. Não adianta. Nós vamos acabar que não vamos fazer de uma maneira concreta. No livro Contos desta e de outra vida, psicografado pelo médico Francisco Xavier e ditado pelo espírito Hilário Silva,
Hilário Silva ditou. Por 5 dias apenas, o título. Mais de 6 lustros passaram. O que seria lustros? Lustro seria 5 anos, ou um quinquênio. Como passaram mais de 6 lustros, eles passaram mais de 30 anos. Francisco Teodoro, o industrial suicida, experimentara pavorosos suplícios nas trevas. Defrontado por crise financeira esmagadora, havia aniquilado a existência. Tivera vida próspera, à custa de indigente esforço, construíra uma fábrica. Importando fios, conseguiram tecer cassemiras notáveis, tecidos da época, né? E o trabalho se lhe desdobrava promissor. Operários e máquinas eficientes, armazéns e lucros firmes. Surgira, porém, a retração dos negócios. Humilhavam cobranças e advertências a lhes invadirem a casa. Frases vexatórias espancavam-lhe os ouvidos. Coronel Francisco, traga as promissórias vencidas. Senhor Francisco, nossa firma não pode esperar. O capitão do serviço pedia mais tempo. Apresentava desculpas, falava de novas esperanças e comentava as dificuldades de todos. Meses passaram pesadamente. Cartas vinagrosas chegavam na caixa postal. Devia a credores diversos o montante de 800 contos de réis, e na época era muito dinheiro. A produção abundante descansava no depósito sem compradores. Procurava o consolo na fé religiosa. Por toda parte por toda parte lia e ouvia referências à divina bondade. Deus não desampara as criaturas, pensava, ainda assim, tentava a oração, sem abandonar a atenção. Muitas vezes nós acreditamos na fé, nós acreditamos, mas nós não nos colocamos prontos, não aliviamos a tensão, sabe? Não acalmamos o coração para ter uma leveza maior, para ouvir o que nos vem do alto. E porque alguém o ameaçava de escândalos na imprensa com protestos públicos em que seria indicado por negociante desonesto, escreveu pequena carta anunciando-se insolvável e disparou um tiro no crânio. Com imenso pesar, descobriu que a vida continuava carregando em zonas sombrias de purgação a cabeça em frangalhos. Palavra alguma na terra conseguira descrever-lhe o martírio. Sentia-se um louco encarcerado na gaiola do sofrimento. Não dá para mensurar o sofrimento do espírito nesse momento, né? Não dá. Depois de 30 anos, pôde recuperar-se internando em casa de reajuste, reavendo afeições, reconhecendo os amigos. A partir do momento que ele conseguiu se equilibrar-se, é esse equilíbrio que vai nos dar condições. André Luiz ficou 8 anos desequilibrado, depois conseguiu. Então, e agora que retornava à cidade que lhe fora ribalta do sofrimento, notava, surpreendido, o progresso enorme da fábrica que lhe saíra das mãos. Embora invisível aos olhos físicos dos velhos companheiros de luta, abraçou, chorando de alegria, os filhos e os netos reunidos no trabalho vitorioso. E após reconhecer o seu próprio retrato, reverenciado pelos descendentes no grande escritório, veio a saber que acontecimento importante sucedera 5 dias depois dos funerais que a família lhe planteara o gesto terrível. A fase de alteração na balança comercial do país entre
a Grande Guerra de 1914, o estoque de Casimiras que acumulara zelosamente produziu importância que superou de muito a 4.000 contos de réis. De muito, não foi só 4.000, não foi muito mais. Mostrando melancólico sorriso, o visitante espiritual compreendeu então que a bondade de Deus não falhara. Ele apenas não soubera esperar. Esse é o nosso problema, nós não sabemos esperar. Nos falta aquela confiança. Então, por 5 dias, então nós precisamos aprender a confiar. E para que nós possamos então entender, quando nós estamos em um relacionamento integral com Deus, de uma forma constante. Quando Jesus disse, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o teu espírito. Esse é um texto de Moisés, né? E ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda nossa alma, de todo o nosso espírito, nós estamos de uma maneira integral. Nós estamos de uma maneira completa. Nada nos atrapalha o caminho. Nós estamos em uma condição de espíritos evoluídos. Quando Deus é fiel, mas Deus é cósmico. Então nós não temos como entender essa palavra, Deus é fiel, a fidelidade de Deus. Mas a nossa está aqui, ó. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o teu espírito. E ao próximo como a si mesmo. Essa é uma condição para que nós possamos relembrar Kardec e dizer: a fé inabalável é somente que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa fé inabalável. Nós estamos em uma comunhão total com Deus. Então, meus irmãos, nós agradecemos por tudo que Ele nos tem concedido, sendo gratos. Mas vamos buscar dentro de nós essas condições para amar a Deus, amar o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Que amor que nós temos para oferecer. Pensemos nisso. E que o nosso Pai Celestial possa continuar nos fortalecendo para abrilhantar essas virtudes que temos dentro de nós. E que essa fé possa ser a restauração de tudo que nós precisamos, a cura do nosso espírito. Que assim seja. Muito obrigado.